Oi, gente, amigos e amigas, elucidações mais uma vez. Hoje nós vamos até a cidade de Ituiutaba, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, coisa linda e maravilhosa. Nós vamos falar pela primeira vez com Nicola José Fratari Neto. Nicola José Fratari Neto, da cidade de Ituiutaba, ele que é da Casa Espírita Ceareiros de Jesus, Centro Espírita Ceareiros de Jesus. O tema também nós vamos estar falando de um trabalhador que deixou, todos nós temos muita saudade, que retornou à pátria espiritual. Ele fazia várias palestras em todo o Triângulo Mineiro e todo o Brasil, que é Jerônimo Mendonça. O Nicola tem muitas informações, conviveu com ele e vai trazer algumas informações para nós. Vai falar sobre Jerônimo Mendonça. Tinha um vozeirão, um radialista, né? Querido Nicola, seja bem-vindo pela primeira vez, falando aqui nos Elucidações, que você tenha inspiração, que Jesus possa te iluminar, e com esse tema que é Jerônimo Mendonça. Tudo bem? Fique à vontade. Então, nossa alegria, o nosso agradecimento em estar aqui com vocês, Elucidações Espíritas, para falar um pouco do nosso grande amigo, né, o amigo de todos, Jerônimo Mendonça, muito conhecido como o Gigante Deitado. Jerônimo nos deixou aí um legado que vale a pena ser estudado, hein? Ser acompanhado, refletirmos sobre a própria existência de Jerônimo, sua biografia muito rica de exemplos, principalmente de exemplos, que nos fortalecem, que nos auxiliam, cada um de nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, né? De forma profunda. E hoje nós vamos passar um pouco de quem foi esse homem, de quem foi esse espírita, este trabalhador, que continua ainda hoje na espiritualidade, trabalhando no bem e influenciando as pessoas para que todos possam também entrar nesse despertar da consciência, que começa com o trabalho da caridade, né? Com o auxílio ao próximo. E Jerônimo Mendonça, nós vamos primeiro traçar um pouco aqui da sua biografia em rápidas palavras. Jerônimo Mendonça renasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, mesma cidade onde eu moro, onde eu nasci. E Jerônimo renasceu em 1939. Ele desencarnou em 1989. Então foi uma existência de 50 anos. No mesmo mês, novembro, ele renasceu e desencarnou. 50 anos. Destes 50 anos, 30, ele passou na cama, prostrado, paralisado. Então foram 30 anos deitado, cego, com uma artrite reumatoide muito forte, que é uma doença autoimune, né? Que atacou as juntas, muitas dores pelo corpo todo, o coração, problemas cardíacos, dores no peito também ininterruptas, a cegueira completa, né? Jerônimo, ele se tornou espírita aos 15 anos de idade, já abraçou a doutrina espírita com aquela força, com aquela potência, porque ele descobriu ali um conhecimento, uma filosofia que o levava a pensar, que o levava a refletir sobre a vida com razão, com bom senso, com equilíbrio, né? E principalmente entendendo Deus como fonte grandiosa de misericórdia, de bondade e de equilíbrio. Porque Jerônimo, na sua juventude, antes da doutrina espírita, na sua adolescência, até na sua infância, ele já questionava o mundo. Por que é que nascem uns saudáveis? Por que é que nascem outros doentes? E se incomodava profundamente a sua alma, inquieta, curiosa,
que buscava, né, muito mais do que se explicava nas religiões. Então, Jerônimo, ao conhecer a doutrina espírita, a abraça e já se transforma naquele trabalhador ali na juventude. 15 anos de idade, nós já temos Jerônimo trabalhando na doutrina espírita. Acontece que esse processo da artrite reumatoide, que vinha desde a infância, não o impedia de fazer nada, mas ele sempre com muitas dores, juntas inchadas, problemas muito graves. Teve um momento decisivo ali na sua adolescência, quando Jerônimo teve a primeira grande crise da artrite. Ele ficou 3 meses de cama, paralisado. Um jovem ali em torno dos seus 16 para 17 anos, e Jerônimo com muitas dores do corpo, né? 3 meses deitado. Ele se levantou à força. Ele se levantou porque ele tinha que trabalhar, tinha que movimentar com a vida novamente. E quando ele se colocou de pé, com o auxílio já das bengalas nesse momento, ele disse assim para sua mãe, querida Dona Antônia, ele falou: mãe, a espiritualidade é muito boa, muito bondosa, misericordiosa. E ela falou: por quê, meu filho? E aí ele disse: porque nesta existência era para eu ficar paralítico, cego e perder a minha voz. Só que eu não vou mais perder a voz, porque a voz é o meu instrumento de trabalho para levar Jesus às pessoas. Quer dizer que ele já sabia, ele já trazia na sua alma, os espíritos já o intuíam, que ele ficaria paralítico e cego, né? Então Jerônimo ainda se levantou, ainda trabalhou, foi para as bengalas, foi para a cadeira de roda e depois à cama. Em torno de 20 anos de idade, Jerônimo já estava paralisado, tetraplégico, né, numa condição assim de muito sofrimento físico, né, muito sofrimento físico. E ele, então, aos 20 anos de idade, aquele jovem cheio de vida, aquele jovem feliz, alegre, inteligente, brincalhão, bem-humorado, se vê nessa condição. E nós pensamos que ele tinha tudo para ficar muito triste, né? Hoje a gente tem uma unha lascada, já é motivo de ficarmos aí com mau humor, né? A gente passa por um processo de doença, às vezes rápido até, e nós achamos que podemos descontar a nossa raiva em cima das outras pessoas, sermos mal educados, né, com qualquer coisa, estamos preocupados, então a gente tem motivo para fazer falta de educação e grosseria com todo mundo, né? Nós achamos isso no nosso egoísmo, na nossa pequenez evolutiva. E Jerônimo fez o que quando se viu nessa situação de tamanho sofrimento? Era a expiação que batia à sua porta. Jerônimo, então, internalizou e passou a viver tudo o que ele aprendia na doutrina espírita. A paciência, o amor, a caridade, a humildade, a piedade, todas as virtudes possíveis, ele passou a vivê-las. Ele passou a ser um evangelho vivo, a viver o evangelho de Jesus. Porque ele não se deixou paralisar. Ele mesmo dizia, né, tem textos dele nas suas palestras, ele falava que ele não se permitia ser um paralítico da alma, que existem aos milhares pelo planeta. Ele dizia: eu sou um paralítico do corpo, mas da alma jamais. Porque Jerônimo trabalhava 24 horas por dia, fazendo a caridade, fazendo o bem, divulgando a doutrina espírita, viajando por todo o país, né, na sua perua Kombi, com seus amigos, com seus irmãos, fazendo palestras, explanando o evangelho,
confortando o coração das pessoas, orientando, construindo obras do bem. Veja vocês, construindo centros espíritas, creche, gráfica, ajudando as pessoas a construírem, né, grupos que estavam construindo obras também. Então ele não parava. Quando ele estava quieto, parado, ele estava orando, ele estava meditando, ele estava fazendo uma vibração de amor para alguém. Visitava os doentes, visitava o presídio, fundou o programa radiofônico espírita, depois programa de televisão, sempre trabalhando, né? Então, este assim, é um perfil, uma mini biografia do nosso amigo Jerônimo Mendonça, que já nos coloca para pensar, né? Só de nós acompanharmos aí essa linha do tempo, da sua trajetória aqui na Terra, nós já podemos tirar muitas conclusões, refletir muito a respeito das nossas próprias atitudes, a respeito do que estamos buscando, do que estamos fazendo aqui no planeta. Será que nós estamos em conformidade com o nosso programa reencarnatório? Né? Como Jerônimo se colocou, Jerônimo ele caminhou de uma expiação para uma missão de amor para com a humanidade. E aí, meu amigo, é com você agora. Muito bem, Nicola José Fratari, desta cidade de Tuiutaba. Nós estamos aqui levantando, falando sobre Jerônimo Mendonça, esse trabalhador que deixa muita saudade, né? A gente fica com muita saudade em ouvi-los, né? Ele deixou algum livro, ô Nicola? Sim. Sim. O Jerônimo, em vida, ele escreveu vários livros. Uhum. Livros de mensagens, que ele ditava as mensagens, as pessoas copiavam, inspiradas pelos espíritos, mas sempre ele assinava tudo que ele escrevia. Ele dizia que ele tinha certeza da inspiração do alto, dos amigos espirituais, mas ele assinava. Então ele deixou livros de mensagens, como o livro Escalada de Luz. Ele deixou livros com histórias, mini romances, né? Tem o Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo. Ele deixou um livro que são histórias, mensagens, poemas, Escalada de Luz, foi seu primeiro livro. E tem muitas histórias, muitos casos passados com ele, né, vividos com ele. Ele deixou estes livros, deixou livros de poemas, de sonetos, que ele fez junto com amigos. Ele deixou uma autobiografia, um esboço de autobiografia, que foi publicado no livro que a Jane Martins Vilela escreveu posterior ao seu desencarne. O livro se chama O Gigante Deitado. E a Jane incluiu essa autobiografia, esboço de autobiografia, que foi ditado por Jerônimo ainda em vida, que ele traz muitas reflexões a respeito da sua existência, desde a infância pobre, né, a adolescência, a juventude sem recursos, até o conhecimento da doutrina espírita, seu trabalho, né, a sua mudança ali é muito clara no que ele coloca. Então, estes livros, e ele gravou ainda 2 LPs. Veja você, na época era aqueles long plays, né, grandes. Ele gravou um que se chama Obrigado, Senhor, que são mensagens, a maioria psicografias de Chico Xavier, que ele recita. E tem um segundo LP chamado... me fugiu agora. Um segundo LP onde tem uma palestra que ele... Intimidade Espírita, o nome. Então tem uma palestra com esse nome, Intimidade Espírita, e no lado B tem uma história que ele conta, que é a história da princesinha e o jardineiro. Muito bonitos, né?
Então, este foi o legado, né, impresso, de Jerônimo Mendonça. Muito bem, Nicola. Nicola, a gente tem uma mensagem assim: é melhor sofrer, mas sofrer fazendo bem, né? E realmente ele, com todas as condições físicas dele, né, muito debilitada, e ele realmente trabalhou, né, cara? Ele não parou, né? Viajou para tudo quanto é lado. Eu já acompanhei palestra dele, ele deitado, né, numa maca, né? E chegava o microfone dele e ele falava, né? Quer dizer assim, muitas vezes a gente, qualquer coisinha, a gente entrega, né? Ah, não dou conta de fazer mais nada, não faço mais nada. E ele realmente deixou aí ele prova, né, de que quando o indivíduo quer, o plano espiritual ajuda, né, Nicola? Qual que é a casa espírita que eu frequentava, Nicola? O Jerônimo, quando ele se tornou espírita, ele passou a frequentar o Centro Espírita Amor Fraterno. Ele frequentou lá a sua mocidade toda. Depois, ele construiu o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Que é isso que você frequenta? É o centro que eu frequento. Tá certo. O Ceareiros de Jesus, ele foi inaugurado em 1970. Foi fundado por Jerônimo. Ele construiu o centro num terreno que tinha em frente à sua residência. Ele ganhou o terreno de amigos e começou, junto com um grupo, a construir, né? Então, o Centro Espírita Ceareiros de Jesus foi inaugurado em 1970, está lá até hoje. Muito bem. Trabalha. Ele retornou à paz espiritual, ele desencarnou em qual idade? Com 50 anos de idade. Ah, sim, você falou. Jovem ainda, né? Em 1989. 89. Muito bem, olha, foi muito bom falar com você, Nicola. Você em outros momentos retorna com outro tema para nós, né? Você hoje é dirigente da Casa Espírita aí? Atualmente eu estou na vice-direção, né, da equipe. Tá certo. Mas tem uma equipe muito grande. Márcia França é a diretora, a presidente, né, da diretoria. Temos outros amigos também. É uma equipe muito boa de trabalho. Muito bem. Olha, foi um prazer enorme falar com você. E em outros momentos você retorna com outro tema, tá bom? Como campeão, tá bom, meu amigo? Combinado. Muito grato, muito feliz, viu, de estar aqui com vocês e de trazer um pouco da história de Jerônimo. Muito bem. Gente, eu quero lembrar a todos e convidar a todos a ser um doador, ser um voluntário do Núcleo Social Jesus de Nazaré, uma entidade que atende pessoas com transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você pode se tornar um voluntário, você pode fazer suas doações, você pode trazer as doações e conhecer. É só marcar uma visita no 3235-8010, 3231-5702. Nós aguardamos sua ajuda para essa entidade. E retornaremos semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço e até semana que vem.